Análise da capa da The Economist 2025. Um olhar intelectual sobre o futuro da humanidade. A capa da The Economist para 2025, conforme a imagem fornecida, é uma colagem densa e simbólica que reflete um mundo em transformação, marcado por tensões geopolíticas, avanços tecnológicos e crises potenciais. A revista tem um histórico de usar suas edições anuais The World Ahead, que frequentemente utilizam simbolismos visuais para prever tendências e eventos globais, muitas vezes com um tom críptico que mistura análise e especulação. Vamos dissecar os elementos visuais e interpretá-los como previsões para o futuro próximo, considerando o contexto geopolítico, econômico, tecnológico e cultural de 2025. Como estamos em março de 2025, também vou contextualizar os eventos recentes para embasar as previsões. Líderes políticos e geopolítica, um mundo multipolar em crise. A presença de figuras que lembram Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping na capa é um indicativo claro de que 2025 será dominado por tensões entre grandes potências. Trump, que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2025, já começou a implementar políticas que desafiam o establishment global, como tarifas pesadas sobre importações, conforme previsto em análises da The Economist de novembro de 2024. A imagem de Trump ao lado de um cifrão sugerem que sua administração priorizará o crescimento econômico dos Estados Unidos, possivelmente às custas de aliados tradicionais como a Europa. Putin, por sua vez, aparece em um contexto de conflito, reforçado pelo míssil e pelo símbolo nuclear. Isso alude à escalada do conflito na Ucrânia, que em 2025 pode estar entrando em uma fase ainda mais perigosa. Em fevereiro de 2025, Putin testou um míssil hipersônico e ameaçou usá-lo contra Kiev, após aliados ocidentais da Ucrânia autorizarem ataques profundos em território russo. A The Economist parece prever que essa tensão pode evoluir para um confronto mais amplo, talvez envolvendo a OTAN, o que poderia ser o conflito inevitável mencionado em seu texto anterior. Xi Jinping e os caracteres chineses, que parecem ser Tian, significando céu ou divino, indicam a crescente influência da China, mas também um possível desafio. A revista pode estar sugerindo que a China enfrentará pressões internas ou externas em 2025, talvez relacionadas à sua economia ou à competição com os Estados Unidos em áreas como tecnologia e comércio. A presença de um gráfico de crescimento econômico ao lado de Xi Jinping pode indicar um otimismo cauteloso, mas também um risco de desaceleração se as tensões comerciais com os Estados Unidos se intensificarem. Previsão: até o final de 2025, podemos esperar uma reconfiguração das alianças globais. Trump pode tentar se aproximar de Putin para isolar a China, enquanto a Europa, representada pela figura feminina, que pode ser Ursula von der Leyen, buscará maior autonomia estratégica, possivelmente fortalecendo sua própria defesa em resposta às incertezas com os Estados Unidos. Um evento crítico, como um ataque cibernético em larga escala ou um incidente militar no Mar do Sul da China, pode ser o estopim para uma nova Guerra Fria, desta vez com 3 polos principais: Estados Unidos, China e Rússia. 2. Tecnologia e vigilância. O auge da IA e o controle global. A capa destaca elementos tecnológicos como circuitos eletrônicos, padrões binários, zeros e uns, e um olho com um símbolo nuclear dentro, remetendo à vigilância e à inteligência artificial. A The Economist já havia apontado em sua edição The World Ahead 2025 que este seria um momento decisivo para a inteligência artificial, com mais de US$ 1 trilhão investidos em data centers, apesar das incertezas sobre sua adoção.
Em março de 2025, estamos vendo os primeiros sinais disso. Empresas como OpenAI e Google estão lançando sistemas agentes mais avançados, capazes de realizar tarefas complexas de forma autônoma. O olho com o símbolo nuclear sugere um alerta. A inteligência artificial, que pode ser usada para fins de vigilância em massa ou até para controlar armas nucleares, aumentando o risco de conflitos automatizados. A seringa vermelha na capa pode simbolizar avanços médicos, como a promessa de uma vacina contra o câncer mencionada pela revista, mas também levanta questões sobre controle social, como passaportes de saúde ou tecnologias de rastreamento. Previsão. Até meados de 2025, a inteligência artificial pode começar a transformar setores como saúde e educação, com medicamentos desenvolvidos por inteligência artificial chegando ao mercado. No entanto, também veremos um aumento nas tensões éticas. Governos autoritários, como a China, podem usar a inteligência artificial para reforçar a vigilância, enquanto democracias ocidentais debaterão regulamentações mais rígidas. Um evento marcante pode ser um escândalo envolvendo o uso de inteligência artificial para manipular eleições ou espalhar desinformação, reacendendo o debate sobre o papel da tecnologia na sociedade. Economia e transição energética, boom e crise. A capa apresenta um gráfico de crescimento econômico, um carro elétrico e um símbolo de bateria apontando para o boom de tecnologia limpa liderado pela China, como previsto pela The Economist. Em 2025, a China já é o maior exportador de painéis solares e veículos elétricos, compensando uma economia doméstica mais fraca. Isso está alinhado com a previsão da revista de que as emissões globais podem atingir o pico em breve, à medida que a adoção de energia limpa acelera. No entanto, o cifrão e a seta para baixo, ao lado do símbolo do iene japonês, sugerem que nem todas as economias prosperarão. O Japão pode enfrentar uma recessão em 2025, possivelmente devido à sua dependência de exportações e à competição com a China. Além disso, as políticas de Trump, como tarifas pesadas, podem reacender a inflação nos Estados Unidos, criando um efeito dominó em outras economias. Previsão. Até o final de 2025, a transição energética ganhará força, com países como Índia e Brasil expandindo suas capacidades de energia renovável. No entanto, isso também pode gerar tensões comerciais. Os Estados Unidos podem impor sanções à China por dumping de tecnologias verdes, enquanto economias dependentes de combustíveis fósseis, como a Arábia Saudita, enfrentarão dificuldades. Um evento significativo pode ser uma cúpula global sobre clima que fracassa em estabelecer metas unificadas, levando a uma fragmentação ainda maior nas políticas ambientais. Crises ambientais e espirituais. O vazio que molda o futuro. A capa mostra um planeta Terra rachado, simbolizando divisões geopolíticas e a fragilidade ambiental. A ampulheta reforça a ideia de que o tempo está se esgotando para lidar com mudanças climáticas. A The Economist mencionou a possibilidade de uma tempestade solar devastadora em 2025, o que poderia interromper redes elétricas e comunicações globais. Em março de 2025, já há sinais de atividade solar intensa, o que pode estar preparando o terreno para esse evento. Saturno, no topo da capa, como apontado por analistas como Carol Capel, pode simbolizar um ano regido por Saturno, associado a transformações profundas e restrições. Isso ressoa com o tema do vazio espiritual que você mencionou anteriormente. À medida que o mundo enfrenta crises materiais, há um vazio cultural e espiritual que pode ser preenchido por ideologias extremas ou novos movimentos religiosos. Previsão. Em 2025, podemos esperar um aumento nos desastres naturais, como furacões ou secas extremas,
que exacerbarão as desigualdades globais. Uma tempestade solar em setembro ou outubro pode causar um apagão global temporário, forçando uma reavaliação de nossa dependência tecnológica. Paralelamente, movimentos espirituais ou ideológicos ganharão força, especialmente em regiões como a Europa, que enfrenta um processo de islamização devido ao vácuo deixado pela descristianização, como você mencionou. Conflitos e surpresas, o inesperado. Define o ano. A The Economist enfatizou em suas previsões que 2025 será um ano de surpresas, com eventos como tentativas de assassinato e crises imprevistas. A capa reflete isso com elementos como o punho levantado, símbolo de revolução, e o míssil, alerta de guerra. A presença de um relógio analógico pode sugerir uma ordem cronológica para esses eventos, como especulado por alguns analistas. Tensões com a China em janeiro, já vimos isso com disputas comerciais, Putin em abril, talvez uma nova ofensiva na Ucrânia e uma crise econômica no Japão em outubro. Previsão: até o final de 2025, um evento inesperado pode redefinir o cenário global. Um ataque cibernético em larga escala, possivelmente atribuído à Rússia ou à China, pode paralisar infraestruturas críticas nos Estados Unidos ou na Europa. Alternativamente, uma revolta popular em um país emergente, como o Brasil ou a Índia, pode desencadear uma onda de protestos globais contra a desigualdade. A revista também mencionou a possibilidade de uma nova pandemia. Embora isso seja menos provável, um surto de uma doença zoonótica em uma região como a África pode reacender o medo global. Reflexão final. O futuro da humanidade em 2025, capa da The Economist, para 2025 é mais do que uma previsão. É um mapa das tensões e as possibilidades que moldarão o futuro da humanidade. Estamos em um momento de transição entre o velho e o novo, entre o material e o espiritual, entre a ordem e o caos. A revista parece sugerir que 2025 será um ano de escolhas difíceis. Abraçar a tecnologia sem perder a humanidade, enfrentar crises sem ceder ao medo e buscar um equilíbrio entre poder e propósito. Como um observador intelectual, vejo 2025 como um ponto de inflexão. A humanidade pode emergir mais forte, com inovações como a inteligência artificial e a energia limpa, pavimentando o caminho para um futuro sustentável. Ou pode sucumbir às divisões, com guerras e crises aprofundando as desigualdades. O que está claro é que o futuro não será passivo. Ele exigirá ação, reflexão e, acima de tudo, coragem para enfrentar o inesperado. O que você acha dessas previsões? Quer que eu aprofunde algum aspecto específico? E não se esqueça de conferir mais análises como essa no meu canal Mente Versátil no YouTube, onde eu narro conteúdos incríveis como este para você. Inscreva-se e ative as notificações. Eu sou o Rick Guedert e este é meu canal.